façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Vocês devem ter visto, né? Ou não conseguiram ver, porque a fumaça tampou tudo, mas a fumaceira de queimadas tomou os céus de Manaus e tornou ali o lugar num dos piores do mundo para conseguir respirar. Isso tudo na tal Amazônia, né? Amazônia, que o Leonardo DiCaprio vive para defender, que a Greta Thunberg mata aula desde 13 anos de idade só para proteger. E que o Macron, claro, acorda e dorme pensando também em manter a Amazônia intacta. Sendo que, sim, 86% dela está intacta, mas tudo bem. Eles não apareceram, continuam desaparecidos. Mas Marina Silva, que justiça seja feita, aparece de 4 em 4 anos, ela apareceu. E nem é ano de eleição. Mas para que ela apareceu? Para culpar o povo. Marina Silva pede para a população do Amazonas não atear fogo nas terras. Então, gente, só para sintetizar aqui, recapitulando, qualquer queimada que aconteça no Brasil, em especial na Amazônia, durante o governo Bolsonaro, mesmo que em Córdoba, na Argentina, a coisa tenha lambido num patamar impressionante, mesmo que na Califórnia tudo esteja em chamas, mesmo que na Austrália tenha fogo para todo canto, no Brasil, se o presidente for Bolsonaro, é culpa de Bolsonaro. Ele é genocida e quer atear fogo no planeta Gaia, porque ele, além de tudo, também odeia o planeta. Agora, quando isso acontece durante o governo Lula, a Marina Silva, que é do governo, pede para a população tomar juízo. A culpa é do povo. A culpa é do povo. Então, isso é esquerda, gente. Eu me pergunto com toda sinceridade, como é que ainda tem gente que cai na ladainha de figuras patéticas como Marina Silva? Eu fico tentando sempre me colocar no lugar das pessoas. Aí eu imagino lá, sujeito meio alienado, romântico, tá lá na Vila Madalena, tá lá no Leblon, ouvindo Chico Buarque, né? E de repente ele aparece ali na Globo, porque ele ainda assiste a Globo, a Marina Silva falando: o planeta precisa ser protegido, o girino não pode ter hidrelétrica. E aí o sujeito se encantar com uma coisa dessas. Ai, que pessoa conectada com o planeta, basicamente um avatar. Basicamente um avatar, só que mais parecida com o ET do que com o Avatar azul. E é maravilhosa a causa dela. Ela e a Greta. Como eu adoraria ter uma filha adolescente como a Greta, né, Verinha? Então eu fico pensando assim, o que leva as pessoas a caírem nesse tipo de ladainha? É preciso ser muito boboca. Muito boboca. Como é preciso ser boboca para achar que a imprensa, a Globo, a Folha, o Estadão, essa imprensa falava em nome da ciência durante a pandemia, ou em qualquer época que seja, porque o alarmismo do aquecimento global já vinha antes como um instrumento de poder socialista, globalista, e vender também, né, porque o caos vende. O pânico disseminado coloca muita gente ligada na TV para ver se a última calota polar vai derreter com o último urso boiando em cima dela, e nada disso, obviamente, está ligado à realidade. Então, está aí a chamada da Folha de São Paulo, que cancelou um monte de gente. O que na astrologia indicava tudo o que estamos vendo. Aspecto tenso entre Plutão e Marte faria pessoas ficarem mais propensas a agir de forma feroz. Dos mesmos produtores de Acreditamos na Ciência, e vocês todos são negacionistas, por fazerem perguntas incômodas, vem aí mais um sucesso da turma da ciência. Lembrando que quando é para atacar Olavo de Carvalho e todo o seu legado filosófico, eles puxam da cartola astrólogo. Mas aí vira ciência. Gente, eu não canso de me espantar e de me indignar
Porque eu nunca vou aceitar como filosofia o cinismo. Eu estudei o suficiente, os cínicos, para saber que isso é um bando de falastrão, retórico, sofista. Eu não aceito a visão cínica de mundo. Eu acredito no homem, eu acredito em alguns homens, eu acredito na humanidade, na obra de Deus, que deu livre-arbítrio, e por conta disso saiu um monte de Felipe Neto por aí, de Lula e tudo mais. Até de Hamas saiu, que são seres humanos. Mas saiu muita coisa boa, muita gente boa e decente. Então eu acredito no ser humano. Mas quando eu vejo isso, o grau de hipocrisia que campeia, que permeia pelas sociedades, pela mídia, é algo um tanto assustador. Então vamos falar dele. Vamos falar dele. O cancelador profissional, aquele que mais apoia os fascistinhas do Sleeping Giants no Brasil, que tenta perseguir todo mundo, que diz que não vai ter anistia, postando uma foto minha e da Zoe Martins quando fomos demitidos por pressão do STF da Jovem Pan, dizendo que não tem anistia coisa alguma, que todo mundo tem que ser destruído. Ele acusou o golpe, porque uma empresa completamente sem noção, a Lacta, resolveu fechar uma campanha usando como garoto propaganda um moleque que até hoje tudo que ele fez na vida foi falar bobagem. Foi ensinar crianças a enganar os pais, a jogar jogo idiota, a ouvir coisa que não deve, imitando foca, pintando cabelo e depois virando um garoto propaganda do petismo, do Lula. Esse sujeito foi convidado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, para discutir política. Então daí você vê o nível do Supremo, do Barroso, do presidente do STF. Mas acho que a Lacta não imaginava que as redes sociais hoje têm ainda liberdade e que por isso foram dominadas pela direita, pelos conservadores, como até a Folha de São Paulo admite, porque a maioria não quer saber de petismo, em que pese as urnas eletrônicas discordarem. Imagina se vocês fossem cobrar de todo mundo que divulga empresa de doce ou qualquer produto baseado em açúcar, tipo, sei lá, refrigerante, que excesso de chocolate e açúcar está ligado à morte por doenças de coração, compulsão por doces é tão forte quanto o vício em drogas, comer açúcar e chocolate pode levar à morte. Ele mesmo divulgou isso. O departamento de marketing da Lacta não deu nenhuma checada em quem era o garoto propaganda que eles estavam contratando. Aí acharam legal estampar essa imagem? Bom, é óbvio que a coisa repercutiu muito mal. É óbvio que teve reação, né? É óbvio que iam resgatar esse passado dele. Tá aí, né? Mais um. Ovo artesanal é outro sabor, é gostoso, saboroso. Não tem aquele gostinho industrializado de morango que não é morango, que combina perfeito com chocolate feito em larga escala com um pedaço de inseto aprovado pela Anvisa. Será que o bis leva inseto? Ele tem uma coisa meio crocante. Será que aquilo é gafanhoto? Barata? Eu não sei. Eu sei que a gente começou a pensar nessas coisas depois que a Lacta resolveu botar uma figura deplorável dessas como garoto propaganda. E a repercussão foi essa, né? Felipe Neto piorou sua vida defendendo o governo mais corrupto da história, sempre fez isso porque se sentia um semideus, milionário, famoso, tudo isso imitando foca e falando besteira para criança. Aí vai lá e dá o tiro de misericórdia, virando garoto propaganda de uma marca famosa de chocolate que acabou virando alvo do maior boicote recente da história, porque o Sleeping Giants é fascistoide, fica tentando cancelar todo mundo que discorda, mas não tem adesão popular. Já quando as pessoas, de forma orgânica e voluntária, veem um grau de hipocrisia e cinismo desses, elas reagem dizendo, ok, se a Lacta quer o Felipe Neto como garoto propaganda, eu não quero mais a Lacta e o bis dentro da minha casa. O moleque, desprovido de caráter, sentiu
e pediu trégua. E eu queria muito fazer uma pergunta, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Foi como se enfiasse uma tomada no meu Gloob e eu tomasse um... Uou! Esse vídeo não é patrocinado, isso aqui não tá no pacote que eu fechei. É pra você que é bolsonarista, ou que votou no Bolsonaro, ou que é anti-Lula, ou que é em cima do muro, ou qualquer coisa. Já se passaram 10 meses. Você não vai me ver falar de política, cara. Relaxa. Bora tentar conviver de uma maneira um pouco mais harmoniosa e diminuir um pouco esse ódio, essa fúria que só causa ainda mais ódio e mais fúria. Eu queria muito deixar esse pedido de coração aberto pra vocês. Do fundo do coração mesmo. E tá tudo em ordem do lado de cá. É isso que eu queria muito ressaltar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, inclusive. Eu tô bem, eu tô renovado, tô com energia lá em cima, tô animado, tô feliz. E eu espero que nós tenhamos uma relação ainda de muitos anos. São 13 anos criando conteúdo aqui e eu quero mais 13. Bora! Vai ser uma relação de muitos anos, a gente sempre esfregando na sua cara o seu nível de hipocrisia, cinismo, canalice, resgatando os seus próprios vídeos do passado. Como, por exemplo, dizendo que não vai ter anistia, que tem que perseguir todo mundo, cancelar todo mundo só pelo crime de ser bolsonarista. Enquanto que você, que tinha bons vídeos lá atrás, antes de virar um babaca imitador de focas, enganando trouxa infantil, você tinha bons vídeos quando você falava mal do PT e do Lula. Então você não passa de um moleque canalha, e moleque canalha a gente trata assim. Não tem trégua. Bem-vindo ao mundinho que você ajudou a criar, onde só destila ódio por tudo e todos, e depois, só quando interessa, vem fazer um pedido hipócrita desses de bandeira branca porque quer ganhar e faturar mais alguns milhões. Not gonna happen. Nós estamos aqui para separar sempre o joio do trigo, e figuras como você, Felipe Neto, fazem parte do trigo, não, do joio mais podre que existe. Como, por